Alguém disse que o final da história de Sansão serve para nos lembrar daquilo que o pecado faz na nossa vida: cegar, amarrar e moer. Sansão, por causa da sua cegueira, é um dos 3 homens das Escrituras identificados especificamente com a escuridão. Os outros 2 são o rei Saul, que procurou uma feiticeira à noite, e Judas Iscariotes, que saiu à noite para trair Jesus. Você está no canal Bendito e hoje nós vamos ver o triste fim de um homem que venceu um leão, mas não venceu uma mulher. Vem comigo! Sansão sempre estava descendo até a Filístia, terra dos filisteus, e sempre que ele entrava em terreno inimigo, essa descida era tanto nos termos geográficos quanto espirituais. Um dia, Sansão desceu a Gaza, uma importante cidade dos filisteus, e lá ele viu uma prostituta e foi passar um tempo com ela. Mais uma vez, vemos Sansão sendo dominado por suas paixões. Sem dúvida, o Senhor não aprovava esse tipo de comportamento, especialmente de um nazireu. E esse episódio foi mais um passo na jornada de Sansão rumo à sua destruição. Acontece que o povo de Gaza queria matar Sansão porque ele já era um inimigo conhecido. Por isso ficaram de tocaia esperando por ele. Mas quando deu meia-noite, Sansão saiu da casa da prostituta, arrancou a porta da cidade com os 2 batentes, a tranca e tudo. Colocou nos ombros e levou ao topo da colina que ficava de fronte de Hebrom, que ficava mais ou menos a uns 60 quilômetros dali. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma outra mulher filisteia, chamada Dalila. Sabendo disso, os líderes dos filisteus foram fazer uma proposta para ela. Se ela conseguisse que Sansão revelasse o segredo da sua força, cada um deles lhe daria uma quantia considerável em dinheiro. Dalila concordou prontamente, mas enfrentou 3 tentativas frustradas para que ele contasse o segredo da sua força. Dalila, obviamente, nem se importava com Sansão, ela estava de olho no dinheiro. Por isso, ela apelou com Sansão, questionando como ele podia dizer que a amava se não confiava nela. Ela esperava que Sansão destruísse a si mesmo e seu serviço a Deus para provar o amor que ele sentia por ela. A Bíblia diz que ela o importunava o tempo todo, todos os dias. Quando já não aguentava mais, ele revelou o seu segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer homem. Uma vez descoberto o segredo, Dalila chamou os filisteus para que estivessem de prontidão. Então fez Sansão dormir com a cabeça no seu colo e chamou um homem para cortar as suas 7 tranças. E foi assim então que Sansão perdeu a sua força. A palavra de Deus nos adverte a despertarmos do sono, porque o diabo, nosso adversário, está pronto para minar as nossas forças espirituais. Por isso, precisamos estar vigilantes o tempo todo. Não havia nada de mágico no cabelo de Sansão, mas ele era o símbolo da sua consagração e o penhor do favor de Deus para ele. Enquanto seu cabelo estava intacto, ele era um homem consagrado. Assim que foi cortado, tanto a sua consagração quanto a sua força se afastaram dele. Tinha chegado o momento de Sansão lidar com as consequências dos seus pecados. Quando Dalila gritou para que Sansão acordasse porque os filisteus estavam vindo contra ele, Sansão pensou: vou fazer como das outras vezes e vou me livrar. Isso porque ele ainda não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Quando os filisteus viram que Sansão estava sem a força, o pegaram, lhe cegaram os olhos, o amarraram com grilhões de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Talvez não haja nada mais patético e trágico nos escritos sagrados do que a visão do grande Sansão cego e moendo na prisão dos filisteus. O pecado tem seu salário e este foi o dia do pagamento de Sansão. Seu pecado o deixou cego e escravizado. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer e o seu coração também começou a se voltar para Deus.
É interessante pensar por que os filisteus não tiveram o cuidado de impedir que o cabelo de Sansão crescesse, não é mesmo? Enfim, um dia, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para comemorar a prisão de Sansão. Ali, Sansão foi ridicularizado por eles, que insistiam em dizer que o deus Dagom o havia entregado em suas mãos. Veja só, a desobediência dele fez com que um falso deus fosse exaltado. Sansão tornou-se um troféu para os adoradores do deus Dagom. Infelizmente, da mesma forma, tem acontecido de a desobediência dos líderes de Deus levarem outros a negarem o poder e a glória que pertencem somente ao Senhor Deus. Enquanto os filisteus continuavam a zombar de Sansão, colocaram um moço para tomar conta dele. Então ele pediu ao moço que o guiasse pela mão até as colunas que sustentavam o templo, com o pretexto de que ele queria se apoiar nelas. Ao chegar entre as duas colunas, ele orou: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e que eu morra com os filisteus. E então Deus respondeu à última oração de Sansão. Ele empurrou as duas colunas, o templo desabou e ele alcançou sua maior vitória contra os filisteus ao custo da sua própria vida. Estima-se que mais de 3.000 filisteus tenham morrido com ele. Isso mostra que as misericórdias de Deus ainda estavam à disposição de Sansão, mesmo em uma prisão filisteia. Tudo que Sansão tinha a fazer era voltar o seu coração para Deus. Sansão foi um herói mencionado entre os heróis da fé, mas ele não foi um herói glorioso a ser imitado. Em vez disso, Sansão foi um herói trágico. A vida dele poderia ter terminado de uma forma muito diferente. E ele foi juiz de Israel por um período de 20 anos. Sansão foi restaurado depois que foi quebrado, humilhado e cego. Ele não podia mais olhar para si mesmo. Ao longo da sua vida, não vemos Sansão como um homem de oração, mas no final da sua vida ele orou, e eu imagino que ele orou numa grande angústia e o Senhor respondeu. Enfim, Sansão mostra o perigo de subestimar a nossa própria pecaminosidade. Ele provavelmente imaginou que tinha as coisas sob controle, mas seu desejo de amor, romance e sexo o levou diretamente à destruição. As quedas morais de Sansão aconteceram em território filisteu. Ele deveria ter aprendido com isso. Em vez de se colocar em situações tentadoras, ele deveria ter fugido, como fez José. Talvez Salomão estivesse pensando em Sansão quando escreveu: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E para o próximo capítulo de Juízes, as notícias não são nada animadoras. Nós vamos ver a desintegração do povo de Israel nas 3 áreas principais da vida: o lar, o ministério e a sociedade. Como você deve estar percebendo, no livro de Juízes há muitas lições do que não se deve fazer se quisermos viver uma vida que agrada a Deus. E eu espero você amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!